Semana passada tivemos o primeiro trailer da animação de Chainsaw Man. Essa animação já está sendo aguardada já faz um certo tempo, porque desde o ano passado Chainsaw Man já tem tomado grandes proporções aqui no Brasil, o pessoal tem falado bastante dessa obra e esse anime já estava sendo aguardado e já tinha sido anunciado que seria feito. E hoje, para você que ainda não leu e para você que já leu também, estamos aqui para ranquear os 10 demônios mais poderosos da obra. E fique tranquilo que se tu não leu ainda, tem alguns spoilers aqui sim, sobre os poderes deles, só que não é algo que, nossa, vá estragar a tua experiência, porque são spoilers bem leves, tá bom? Agora bora pro vídeo. E aí, meus consagrados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. John Senpai aqui. Se você não é inscrito, eu peço humildemente, encarecidamente que você se inscreva para chegar nos 1000 inscritos esse ano ainda, porque tá bem difícil. E claro, não esquece de comentar o teu próprio ranking, se não for o top 10, o top 3 demônios que tu acha mais forte da animação. E se puder compartilhar esse vídeo também, eu agradeço demais. Agora, sem mais enrolações, bora pra lista. E lembrando aqui novamente, tem sim spoilers, mas se tu não viu ou não leu o mangá ainda, tu pode ver isso daqui sem problemas, porque nada que revela sobre a trama do anime, mas sobre os poderes de cada um mesmo, beleza? Agora vamos lá. Em 10º lugar, a gente tem um dos demônios mais fortes, na minha opinião, e para ele estar aqui em 10º lugar, imaginem o resto dos demônios, né? Ele é um demônio usado pelo Aki e pela Papai Noel. O poder dele e o que ele requer do usuário depende muito de cada contrato, né? Com o Aki, por exemplo, ele tem uma espada e se ele perfurar o inimigo com essa espada por 3 vezes, é fim desse inimigo. Ele consegue dar cabo dele com essas 3 vezes que ele fura. Porém, em troca disso, ele pega uma boa parte da vida do Aki. Já com a Papai Noel, que é uma outra personagem que provavelmente nem vai aparecer na primeira temporada, dependendo de quantos episódios a temporada tiver, com ela perfura o inimigo 4 vezes com um prego, e depois de perfurar essas 4 vezes com um prego, aí sim ela perde não uma parte da vida dela, mas a sensibilidade de partes do corpo. O dela foi um contrato muito melhor, né, porque ela só perde a sensibilidade de partes do corpo e não uma parte da vida dela em si, e furar um inimigo com um prego é muito mais fácil do que furar um inimigo com uma espada, e a gente vê isso no anime de uma forma bem divertida, digamos assim. Mas, então é isso. Esse é o demônio que tá em 10º lugar. Esse agora, que é o 9º lugar, eu fiquei bem indeciso em qual colocação eu realmente botaria esse demônio, porque ela causa um belo de um estrago sozinha lá no mangá. Provavelmente ela vai ser a última vilã aí do anime, dependendo também de quantos episódios eles vão adaptar, mas eu acredito que finalize com ela mesmo a primeira temporada. E essa vilã é a Demônio Bomba, Demônio Granada, como vocês preferirem chamar. O primeiro diferencial da Demônio Bomba é que ela não é um demônio assim como o Demônio da Maldição citado anteriormente, e sim uma híbrida. Assim como o Denji, que é o protagonista da história, ela é uma pessoa que consegue ter a imagem de uma pessoa normal e depois que puxa a cordinha ali do pescoço dela, ela se transforma num híbrido. Além de ela poder explodir todo o corpo, ela pode lançar também torpedos pela pele, por qualquer outra parte do corpo, ou potencializar os chutes e soco dela com as explosões causadas por esses mesmos torpedos. Além disso, ela pode se mover com muita velocidade, fazendo essas mesmas explosões, mas é claro que tudo isso só é possível porque ela é muito bem treinada no mano a mano e ela usa aí o poder do demônio dela para dar um up nos poderes dela. E por último, assim como o Denji também, que é o protagonista, e como qualquer outro demônio, bebendo sangue, ela consegue se regenerar e se curar aí dos ferimentos que ela tiver, como é mostrado no mangá também quando ela toma o sangue do demônio Tufão. Que por sinal, o demônio Tufão é um dos mais fracos, mais inúteis do mangá, e se vocês quiserem uma lista dos mais fracos também, me deixem aqui nos comentários que a gente pode estar fazendo. Em 8º lugar temos um demônio que a gente não sabe muito ainda, porque ele apareceu bem pouco no mangá, mas que esse pouco que ele apareceu visualmente demonstra um poder muito grande. Esse demônio é o demônio da punição. Esse demônio da punição, ele simplesmente consegue dar cabo de um dos demônios mais temidos de todo o mangá, se não o mais temido, muito fácil, muito rápido, sem explicar quais são os poderes dele ali quando um outro demônio invoca ele, né? Então, por mais que não tenha essa explicação, não diga como ele consegue fazer isso,
ele conseguiu dar cabo do demônio mais temido aí na primeira temporada, provavelmente, do anime, e isso por si só já deixa ele aqui no 8º lugar. Agora, em 7º lugar, a gente tem um personagem que, pra mim, a hora que eu vi ele, eu disse, cara, isso tem muito a ver com a expansão de domínio do Gojo de Jujutsu Kaisen. Esse personagem é a Cosmos. A Cosmos não é um demônio e não é um híbrido. A Cosmos é um possesso. É difícil explicar aqui a diferença entre um possesso e um híbrido para vocês, mas quando rolar aí a história no anime e no mangá, se vocês acompanharem, vocês vão entender melhor. O poder da Cosmos é simplesmente expandir a mente do inimigo de tal forma que ele recebe tantas informações, ele tem uma compreensão do universo tão grande, é realmente igual à expansão de domínio do Gojo, é tanta informação que o inimigo simplesmente paralisa e a única coisa que ele consegue pensar e falar é Halloween, ou seja, é extremamente overpower, além de ser visualmente um dos poderes mais legais assim a hora que ela faz, e quando isso for adaptado no anime, que provavelmente também não vai ser na primeira temporada, vai ser muito incrível de se ver, porque o momento que ela usa essa habilidade é muito massa. 6º lugar é sem dúvidas um do meu top 3 personagens favoritos dessa série, que é um demônio que tem uma personalidade incrível e que tem um background, uma história incrível também, que é o Anjo. É meio contraditório um demônio se chamar anjo? Mas enfim, gente, ele é perfeito. O anjo pode absorver a energia vital de qualquer pessoa que ele toque. Existem momentos do anime, por exemplo, que ele só toca na mão de uma pessoa e 2 meses de vida dessa pessoa já vão pro brejo. Fora isso, fora conseguir absorver essa energia vital, ele consegue transformar essa mesma energia vital que ele absorve em armas. No mangá, a gente já conseguiu ver ele transformar desde 10 anos até 1000 anos em energia vital. Então é claro que escalonado 10 anos é uma arma mais fraca e assim vai consecutivamente até a de 1000 anos, que é a arma mais pica que foi conjurada por ele no mangá e matou um dos demônios mais fortes também, né? Então ele, mais do que merecido, tem o 6º lugar, e pra mim ele estaria em primeiro porque pra mim ele é muito foda, eu acho ele um personagem muito foda, mas aqui a gente não tá falando sobre a carisma ou personagem em si, e sim a força dele. Em 5º lugar temos o demônio infernal. Agora me digam, assim como o anjo é um demônio, que demônio que não é um demônio infernal? Os nomes dos demônios nessa obra são bem questionáveis às vezes. Esse demônio é um demônio que não tem uma força absurda e ele poderia facilmente ficar em último lugar, mas o que traz ele aqui para o 5º lugar é a utilidade dele. Nós temos o arco dos assassinos internacionais no mangá, e nesse arco a gente vê que um contrato com ele pode ser extremamente útil numa batalha que envolve muitas pessoas ou até numa que envolve só uma pessoa. Ele simplesmente pode transportar qualquer pessoa para o inferno, ou qualquer grupo de pessoas. E também, assim como ele pode transportar para o inferno, ele pode tirar do inferno também. A gente vê no arco dos assassinos internacionais isso sendo usado, e é outro momento incrível do mangá, não só por ele transportar esse pessoal para o inferno, mas porque quando o pessoal chega no inferno tem um outro demônio que é extremamente overpower, e a gente já vai falar dele daqui a pouco. Porém, o preço para se usar o demônio infernal é um pouco caro. Para usar ele, por exemplo, a Papai Noel, que é uma personagem aí do mangá que tem um dos pactos com ele, precisou usar 3 crianças e uma das bonecas perfeitas dela. As bonecas não tem como explicar aqui agora, porque é um pouco complexo explicar essa habilidade da Papai Noel, e pra mim a Papai Noel não entra aí nos personagens mais fortes. Na verdade, ela entra nos personagens mais fortes, mas ela em si não é um demônio. E essa lista aqui é pra falar dos demônios mais fortes. Agora, em 4º lugar, antes da gente entrar no nosso top 3, nós temos um demônio que matou nada mais nada menos do que 1,2 milhões de pessoas ao redor do mundo em 5 minutos. Esse demônio tem uma velocidade tão grande que, como ele conseguiu matar 1,2 milhões de pessoas ao redor do mundo em 5 minutos, na velocidade que ele se mexia para fazer esse caos que ele fez, a carne dele se desprendia do corpo dele e ficou desfragmentado aí ao redor do mundo, para vocês terem uma noção da velocidade só dele. E claro, nós estamos falando do demônio pistola, que é o demônio mais temido da primeira parte do mangá. Isso é importante a gente lembrar, que o mangá vai ter outras partes, né? Outra parte, pelo menos uma, a gente sabe que vai ter mais, e tudo que eu tô falando aqui até agora é da primeira parte do mangá. Na segunda parte pode ser que tenham demônios muito mais fortes.
Então, o Demônio Pistola, ele tem o corpo todo com revólveres, com armas, ele pode disparar tiros de qualquer tipo de arma existente, basicamente, e isso por si só já torna ele também muito forte. Além dessa velocidade absurda que eu citei que ele percorreu o mundo inteiro em 5 minutos, ele também é útil de outras formas. Como eu falei lá com a Cosmos, esse daqui também tem uma habilidade que é muito parecida com o Jujutsu Kaisen. Na verdade não é uma habilidade, mas esses pedaços de carne que ele deixou ao redor do mundo quando ele se movimentou de forma tão rápida, se outro demônio ingerir esses pedaços, esse demônio recebe um upgrade, igual lá em Jujutsu Kaisen quando o pessoal ingere, quando as maldições ingerem um dedo do Suco, né? Então aqui essa questão é bem semelhante. Para vocês terem uma ideia de quanto o Demônio Pistola é overpower, e isso daqui não é um spoiler que vai mudar a tua percepção depois, a tua coisa aí no anime, tá? A tua experiência quando estiver assistindo anime. O presidente dos Estados Unidos, em certo ponto do mangá, faz um pacto com ele, né? Faz um acordo com ele, em que ele concede 1 ano de vida de todos os cidadãos dos Estados Unidos para ele cumprir certa tarefa aí. E nesse momento ele já aparece gigantesco, só que se especula que nesse momento ele ainda não é o demônio da pistola completo e só cerca de 20 a 30%, porque não aparece o corpo dele inteiro. Então, ainda assim, ele não teve 100% do corpo dele mostrado e do poder dele mostrado. Mas assim, ó, é outro momento do mangá épico e a hora que ele demonstra o poder dele é muito foda mesmo. Agora vamos pro nosso pódio, pros 3 maiores demônios da primeira parte do mangá de Chainsaw Man. E antes disso, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o teu like, comentar o teu ranking também antes da gente partir pra lá, beleza? Bora lá! Em terceiro lugar, e esse top 3 foi bem difícil de decidir qual ficava com qual posição, porque eles são realmente muito overpowered. Em terceiro lugar, nós temos o Demônio da Escuridão, que é esse demônio que aparece lá no inferno, que eu falei pra vocês que a gente ia citar depois. O Demônio da Escuridão, por si só, no momento que ele aparece no mangá, ele já é espetacular pelo medo que ele causa em todos os outros demônios e seres humanos. Para vocês terem uma ideia das habilidades dele, só de ele olhar para outro demônio ou para outro ser humano, ele pode fazer esse ser sangrar até a morte, ter uma hemorragia. Outra arma que ele pode usar também para fazer isso daí de sangrar até a morte é uma espada que ele usa, que qualquer toque em qualquer ser também faz esse ser sangrar até a morte. Além de ele poder arrancar qualquer membro, não fica específico isso no mangá, se é qualquer membro ou se é só os braços, porque no mangá a gente só vê os braços, mas é isso, ele simplesmente some com o braço de todos os personagens só de olhar para esses personagens. Assim como ele também é quase invencível na escuridão do inferno. A única pessoa que conseguiu derrotar ele é o segundo demônio dessa lista, que é o demônio do controle. As habilidades dele são um pouco desconhecidas, ou dela, melhor dizendo, né, porque é uma mulher, é um pouco desconhecida, mas o que a gente sabe até agora, na primeira parte do mangá, o que foi demonstrado do poder dela, é que ela consegue controlar simplesmente a todo mundo, sendo demônios ou sendo humanos. Só que isso tem uma limitação, que é, ela só consegue controlar, ela só consegue fazer qualquer comando para essa pessoa se ela achar a pessoa ou o demônio inferior a ela. Se ela sabe ou se ela acha que aquele demônio ou pessoa é superior a ela, ela não consegue dar os comandos que obrigam a pessoa a fazer o que ela quiser. Mas apesar dessa limitação, que pode parecer uma limitação grande, não é bem assim no mangá, porque ela se acha, né, superior, então ela consegue controlar bastante gente. Chega um ponto do mangá que ela tá ali controlando dezenas e dezenas tanto de humanos quanto de demônios. Então imagina tu conseguir controlar dezenas de caçadores que têm contrato com demônios ou até mesmo dezenas de demônios. E é espetacular a forma como ela consegue usar o poder dessa gente toda. É incrível mesmo. Ela só aparece no arco final da primeira parte do mangá, que é depois do arco dos assassinos internacionais, então provavelmente se ela aparecer vai ser só numa segunda temporada do anime, mas é incrível e não tem como ela não ganhar aqui o segundo lugar. Possivelmente ela ganharia o primeiro lugar, mas o primeiro lugar sempre fica com quem?
com o protagonista, o Chainsaw Man. Assim como o Demônio Bomba que eu citei lá no lugar, o Chainsaw Man também é um híbrido. Ele é um humano aí que tem uma parte que tem o coração de demônio e quando ele puxa a cordinha ele se transforma na sua forma demoníaca. Mas ele tem um contra quando ele se transforma, porque como o corpo dele é motosserras ali, né, o braço, cabeça, perna e tudo que ele quiser fazer de motosserra, ele perde muito sangue por isso. E por ele perder muito sangue, às vezes ele não consegue manter a transformação dele por muito tempo. Mas, isso torna ele fraco? Não. Além das motosserras que ele pode usar para cortar qualquer coisa, basicamente que ele quiser, ele tem uma velocidade bem grande, porém o maior forte dele é a resistência absurda, além de força também, né? Porque ele consegue levantar carro, jogar carro, fazer tudo o que ele quiser. Mas o mais forte dele é realmente a resistência e a forma que ele consegue ver uma batalha, né? Existe certo ponto do mangá, por exemplo, que ele tá lutando com um demônio e ele precisa repor o sangue e ele se toca, pô, e se eu ficar bebendo o sangue que eu tô tirando desse demônio? E é isso que torna o Chainsaw Man tão poderoso. Claro, fora o ponto dele ser protagonista e de ele ter poderes aí que só protagonistas têm, né? Por exemplo, o Chainsaw Man é o único demônio capaz de apagar outro demônio da existência depois que mata. Porque todos os demônios, depois que eles morrem, digamos assim, eles vão pro inferno e depois voltam e vão e voltam. E o Chainsaw Man é o único que pode acabar com a existência desse demônio, fazendo com que ele não reencarne mais. Pelo menos foi isso que eu entendi do mangá. Tem pontos aí que eu não entendi muito bem e que para mim são bem confusos, mas é basicamente isso, e esse é o poder que torna ele tão temido e que torna ele um grande demônio aí que muita gente fica atrás. Agora eu quero saber o teu ranking, não esquece de comentar aqui pra mim, porque eu li o mangá essa semana, quando saiu o trailer foi quando eu fui ler o mangá, eu li tudo em um dia, porque é pequeno, né, tem 97 capítulos, e pode ser que eu não tenha pegado bem o poder de algum, pode ser que eu tenha deixado de entender alguma parte, mas é isso, eu conto com vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like, comentar, compartilhar, e se vocês quiserem uma lista com os piores, os mais fracos, também me deixem aqui nos comentários que a gente pode estar fazendo, tá bom? Muito obrigado para ti que assistiu até aqui, beijo do gordo, até a próxima e tchau!